o Putin não vai aguentar destruir as cidades do mesmo jeito que fez na Síria, na Chechênia, por meses e meses e meses, que basicamente as forças russas podem colapsar. Né? Exatamente. E existe uma questão de moral, porque não há uma narrativa clara. O Putin não preparou as forças armadas para atirar na população e massacrar toda. Por quê? Porque falava por anos e anos que são irmãos, eles fazem parte da gente. Não, e tem de fato parentes, né? Exato. Então, assim, soldado atacando família. É complicado. Eu só digo assim, a aposta de que o Putin pode cair. Pode dar certo, mas pode não dar certo. Eu não acho que é através da queda do Putin que vai resolver o problema. Não ceder e não deixar esse apaziguamento num movimento tão agressivo. O que vai acontecer depois vai demorar mais para ter problema pro Putin aqui. Mas ceder ali é muito grave. O que eu ouvi de alguns comentaristas americanos, principalmente, eles estão comparando a região do Donbas, essa região aqui de Donetsk e Luhansk, que é a região mais industrializada do país, com os Sudetos alemães nos anos 30. Então, basicamente, o argumento é esse. O Ocidente deixou Hitler pegar um pedaço da Tchecoslováquia. Dá o contexto pra gente do que foi. Os Sudetos eram uma região da Tchecoslováquia, onde, nos anos 30, viviam populações germânicas que o Hitler reivindicou como parte da Alemanha. Então, ele fez uma aposta de agressão nessa região, o que hoje é a Tchequia aqui no mapa, essa região aqui, né, essa região exatamente aqui da fronteira, e o Ocidente, na verdade, o Ocidente, eu estou pensando em Reino Unido, França e Estados Unidos, mas sobretudo o Reino Unido, entregaram os Sudetos para o Hitler. Fizeram uma conferência, inclusive o Hitler, junto com o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Chamberlain, num dos momentos talvez mais frustrantes da história do século XX, ele assina um acordo em que ele concede, ele aceita a concessão desse Sudeto para a Alemanha, volta para Londres, desce do avião com um papel na mão, orgulhoso de si próprio, dizendo: eu vou emoldurar esse papel porque isso aqui é o documento que impede que uma Segunda Guerra Mundial aconteça. Sei lá, 6 meses depois a Segunda Guerra efetivamente começa. Então há um medo de que ceder a região do Donbas é o equivalente histórico a fazer a concessão para o Hitler. Eu não acho que Putin seja Hitler, eu acho que os objetivos são muito diferentes. Eu acho que o que eles querem não são comparáveis assim, em termos históricos. Ainda assim, efetivamente isso está na demanda do Putin. Se você entrega essa região, você basicamente mata a economia ucraniana. Você impede que a Ucrânia se mantenha como um país isolado da União Europeia, desintegrado do lado de cá, e a Ucrânia vai virar uma espécie de celeiro agroexportador, porque a parte industrial está toda concentrada desse lado. Você tem o porto de Sebastopol, que já é russo, efetivamente, que é a parte da Crimeia, e a Ucrânia viraria um grande exportador, quer dizer, já mas viraria somente um grande exportador de trigo e algumas outras coisas primárias. Então, o Putin, eu acho que se ele faz esse movimento, além de se abrir um precedente grotesco, que é essa coisa marota da Rússia, de reconhecer províncias independentes para depois tentar anexar ou defender o povo russo ali, como ele fez na Geórgia e tal. Além desse precedente, ele vai matar a Ucrânia do ponto de vista econômico. Será que isso é inteligente do ponto de vista estratégico? Eu acho que o choque que ele trouxe para o sistema é muito grande. A discussão sobre guerras está na mesa de novo. A questão da segurança internacional, corrida armamentista, remilitarização, decouplings de cadeias produtivas, não é com a China, agora é com a Rússia, e com quem mais vai ser. Enfim, o mundo ele acordou geopoliticamente de novo para uma coisa que a gente achava que não tinha mais. A gente vive em paz. Ele abalou a estrutura num lugar onde a gente tem a paz mais duradoura de todas, desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, não, na África temos problemas, no Oriente Médio, na Ásia está cada vez mais tenso e tal. A Europa construiu um projeto de paz e esse projeto estava consolidado. Ele abalou exatamente esse lugar, que é o lugar que anda mais em ordem no mundo. E aí eu volto, ou até remeto para o que você falou, que o problema são as repercussões disso para o resto do mundo. Se o lugar que é o centro da paz do mundo não está mais em paz e começamos uma corrida armamentista, enfim, todas essas coisas que nós estamos dizendo aqui, o que será do resto do mundo?
virou uma chave, tem uma nova lógica em operação aqui, na linha, assim, com uma escala muito maior do que o 11 de setembro. Que era assim, tá, acabou a Guerra Fria, então tamo bem, o mundo tá em paz, não tem mais por que brigar. Aí veio o fenômeno do terrorismo internacional. Agora não, a gente voltou para discussões de fronteira, de país, de potência, de exército invadindo o território. Isso... Eu concordo, assim. Eu acho que os impactos são tão vastos que a gente, de certa forma, ou seja, enterra um período não só de paz no continente. Havia, obviamente, confrontos antes, nos Balcãs, por exemplo, mas o impacto agora é maior porque há uma chance disso envolver todo o continente. Inclusive, eu acho que há um risco, e por isso que eu confesso assim, é muito popular agora para um político europeu dizer vamos enviar mais armas para os ucranianos. Mas, de novo, e aí eu não estou advogando aqui ceder logo, etc. Né? Mas eu só quero dizer, o sinal de dizer vamos enviar mais armas e assim, o tipo de armamento que os europeus, a Alemanha está enviando para a Ucrânia teria sido impensável 3 semanas atrás. Se poderia juntar os principais intelectuais da Alemanha há um mês e dizer é plausível o envio de mísseis Stinger da Alemanha para a Ucrânia? Eles dizem jamais. Isso é tão enraizado na cultura alemã, isso não se faz, não existe. E agora, né, antes da guerra, a Alemanha prometeu 5 mil capacetes, que virou piada nas redes sociais, etc. E a Alemanha falou, olha, a gente não tem como, é contra a nossa cultura. Enfim, então mudou bastante, assim. E há há um risco aqui que, como faz sucesso agora enviar mais e mais, eu acho há um perigo, porque em algum momento os russos vão começar a controlar o litoral sul. Então você não consegue mais enviar armamentos para Odessa. Aí passa tudo pela Polônia. E aí vira, assim, a gente tem essa analogia do Afeganistão, né? Que o Ocidente nos anos 80 enviava as mesmas armas, aliás, né? Mísseis Stinger, que a resistência afegã usava para bater aviões russos no Afeganistão. E depois de 10 anos, e é uma devastação enorme do país, a União Soviética saiu do país. Só que tem uma diferença. As fronteiras do Afeganistão são totalmente porosas, então não havia um risco de passar essas armas para a resistência, porque ninguém controla as fronteiras do Afeganistão. A partir do momento que a Rússia ocupa o oeste da Ucrânia, cada entrega será algo de altíssimo risco. E você não pode mandar um comboio de 50... Nós já assistimos nos últimos dias um ataque a uma base ucraniana do ocidente da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia, onde... Aqui? Isso. Acho bem aqui, assim, né? Sim. Tá bem pertinho da fronteira com a Polônia. Então, assim, é claro, tem aí um perigo em dizer, não, pode ficar com a parte da Ucrânia, etc. Só que a gente está caminhando para uma situação em que é totalmente plausível um comboio, 3 caminhões da OTAN com soldados da OTAN, né, da Polônia, da Alemanha, entregando aqui um míssil para um grupo de ucranianos, e chega um avião russo e mata soldados da OTAN. Ou cai sem querer, até pode ser sem querer, cai um míssil em território polonês. Por quê? Porque estão lá esperando os envios de armamento. Então, por exemplo, assim, agora a Polônia fez uma proposta de enviar caças. Eu acho muito preocupante, porque as pessoas não se dão conta, ninguém quer um confronto entre os dois blocos, mas eu não vejo, assim, lideranças na Europa dizendo, olha, eu entendo, assim, vamos apoiar a Ucrânia, mas, gente, temos que estar conscientes de que isso pode escalar com nenhum dos dois querendo, mas olha a pressão pública que o governo polonês vai enfrentar quando um míssil mata 15 soldados da Polônia que estão prestes a fazer uma entrega de armamentos. A Polônia vai invocar o artigo 5 da OTAN, gente. Então... Que é o artigo que basicamente diz que um país agredido vai ser defendido por todos os outros países da aliança, o que é um risco enorme. Mas tem uma coisa interessante. E tem a fala do Biden, né, agora. Exato. Não, acho que e ele falou, né? Bem, qualquer centímetro da OTAN. Centímetro que vocês avançarem é a Terceira Guerra Mundial. E agora, tem acho que 2 questões. Uma que o Oliver levantou bem. O risco permanente de você ter um confronto por erro de cálculo,
um míssil cai no lugar errado, um avião violou o espaço aéreo do São do outro pessoas, país, etc. são seres humanos. Exato. E tem também o risco de sabotagem, de o que a gente chama de operação de bandeira falsa, de você ter eventualmente uma milícia ucraniana que resolve atacar quem está uma tropa de fronteira para ter ajuda. para intensificar a guerra. Quer dizer, todas as hipóteses durante um conflito, elas tendem a agravar o próprio conflito. E acho que o que o Oliver fala tem sentido. Ninguém está trabalhando hoje no Ocidente para desescalonar o conflito, para desescalar o conflito. Está todo mundo trabalhando para, de alguma forma, intensificá-lo a partir da lógica da dissuasão. Vamos encher a Ucrânia de arma, porque assim você evita que a Rússia permaneça ali ou que continue ali, etc. As únicas potências ou os únicos países que estão efetivamente trabalhando, a gente vê um esforço diplomático para tentar negociar fora do âmbito militar. Israel tem feito um esforço importante. A China tem, de alguma forma, tentado fazer um jogo interessante, de conversar com as lideranças de lado a lado, etc. Para os chineses, o Oliver tem mais conhecimento de causa sobre isso, para os chineses eu acho que não interessa esse conflito prolongado, porque para eles aí é disrupção, né, das cadeias produtivas, de energia. Quer dizer, os chineses têm um certo temor de que essa instabilidade prolongada afete a economia deles de maneira direta. Então a impressão que eu tenho é que há um esforço diplomático acontecendo, tímido ainda, mas ele não está sendo feito pelos europeus. Começaram fazendo, né? O Macron começou, o Olaf Scholz, quer dizer, houve um movimento europeu lá no começo de tentar desescalar antes que o conflito começasse. Só que depois que o conflito começou, eles perceberam que isso não dá voto, isso não tem apelo. Por que o Macron liga tanto pro Putin e conversa horas com ele? Eu não Segundo entendo. ele ouve aulas de história. O Putin fica 5 horas, das 5 horas conversando, 4 horas o Putin fica dando aula de história pro Macron. Ele falou isso, ele ficou me ensinando a história da situação. Agora, assim, tem um ponto que eu quero trazer, que a ênfase está aqui em como solucionar o conflito. E eu vou repetir de novo porque eu acho que isso é muito grave o que está acontecendo. As pessoas não estão prestando atenção que a Ucrânia é uma democracia sendo vítima de uma ofensiva sem razão lógica nenhuma, e nenhuma ameaça, nenhum movimento agressivo de ataque contra a Rússia, de uma guerra massificada da maior potência atômica do mundo. O que isso significa? Assim, quem vai ajudar os ucranianos? Ah não, mas mais pessoas vão morrer. Ao contrário, quem é que vai salvar eles? E salvar não é virar e falar assim, não, aceitem, se subjuguem às vontades do Putin. Então não vamos fazer isso porque pode escalar e ter uma guerra. Não deem armas, não vamos para lá, não vamos aqui. E os ucranianos, o mundo ocidental, o mundo democrático vai abandonar uma democracia sozinha numa guerra com um regime totalitário, falido e economicamente fraco, com um projeto expansionista de recuperação das suas ex-repúblicas, porque isso daqui não termina aqui, não termina na Ucrânia. Não sabemos. Já não foi na Geórgia, já não foi na Crimeia, já não é na Bielorrússia, já mandou tropas aqui. Estou defendendo o Putin, não foi, tá? mas assim, não temos certeza, vamos dizer. Já teve invasão na Geórgia. Claro. Pronto. Já capturou a Crimeia e a guerra do leste da Ucrânia separatista, financiada, participando da Rússia. A presença e o domínio indireto na Bielorrússia. Antes um pouco da guerra, a gente viu os protestos no Cazaquistão. E tem há muitos anos as tropas russas na Moldávia também, né? Transnistria, no território. Cazaquistão, pouco antes da guerra, o que aconteceu? Protesto na rua, o que o Putin faz? Manda tropas. Assim, os movimentos são claros, é só o grau de intensidade. Aqui foi invasão, controla parte do território na Geórgia. Aqui foi anexação, agora é guerra total. Aqui é cooptação, aqui também. Assim, Moldávia é a mesma coisa, já tem soldados. Quais são os próximos? Tá óbvio e tá claro que nós estamos num jogo de tit for tat, né? Tipo, você faz algo, eu respondo na mesma moeda. Escalatório. E o Ocidente e a Europa não conseguiram criar um custo alto o suficiente para ele entender que não vale a pena continuar. E quem está sofrendo, a ideia não é, os ucranianos vão sofrer mais. Os ucranianos estão morrendo nesse momento por causa do projeto do Putin. E o mundo ocidental está pensando assim, não, mas será que se a gente entrar, o nosso caminhão vai... Desculpa, assim, o próximo da lista a gente não sabe quem é.
A guerra do Iraque tem algum paralelo com essa guerra? Ela ensinou alguma coisa? Dá para prever alguma coisa baseada na guerra do Iraque? Em termos de violação do direito internacional, tem. Então. Quer dizer, ambas foram violações flagrantes do direito internacional dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu pós-45. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial acabou, a Carta da ONU foi aprovada e lá se lê: o uso da força só é permitido em caso de legítima defesa coletiva ou individual. Ou seja, um país só pode usar força se ele for agredido por outro. Né? O que é um paradoxo, obviamente, mas é assim que o direito internacional deveria operar. No caso da Guerra do Iraque, eu estou falando da Segunda Guerra do Iraque, aquela, né, de 2003. Quando os americanos invadem, eles fizeram um teatro enorme na ONU para tentar justificar aquela guerra a partir de uma suposta passagem de armas de destruição em massa do Iraque para o Bin Laden. Um argumento que se mostrou falacioso, né? Não tinha sustentação, mas aquilo pelo menos motivou os americanos a chegarem na ONU e fazerem um discurso dizendo: olha, a gente está fazendo isso porque o Iraque representa uma ameaça à segurança norte-americana. Ainda que fosse um exagero, ainda que fosse uma violação, ainda assim. É porque no caso do Putin, o que choca é que, afora o texto que ele escreveu dizendo que Ucrânia e Rússia são a mesma coisa,